Boa tarde, meu povo. Olha, eu aqui de novo para conversar com você um pouco. Você que nos acompanha nesses 20 anos, você que conhece nosso trabalho missionário nessas 2 décadas, você que conhece nossas ministrações, que anda conosco, que conhece essa nossa caminhada missionária. Esse vídeo, na verdade, é para você, é uma reflexão onde quero fazer contigo. Hoje nós falaremos sobre um personagem. Eu disse para vocês que eu amo personagens e já falamos aqui sobre Abigail, já falamos sobre Jabes, já falamos sobre Jefté, já falamos aqui sobre Lázaro, né? Eu gosto de personagens biográficos, eu gosto de fazer uma leitura de determinados personagens, sempre pautados na Bíblia, não é verdade? Sempre o meu respaldo é a Bíblia, porque aí nunca teremos a margem de errar, porque a palavra não erra e não passa. Então, nós temos várias mensagens no YouTube, no Face, gravamos algumas, de personagens, Jeremias, Ezequiel, a mulher cananeia, Davi, Saul. Então, a Bíblia é muito linda, porque ela é o único livro que fala das virtudes dos seus personagens, mas também fala dos defeitos. Ela fala das escolhas corretas, que serve para mim e para você, e fala das escolhas erradas. Hoje eu escolhi um personagem, amo esse personagem, me identifico muito com ele também. Gente, nós temos também a ministração sobre o homem de Gadara, é um homem que me chama muita atenção, onde Deus escreveu uma nova história para aquele homem. Temos mensagem que fala sobre o perfil de Noemi, o perfil de Ruth, o perfil de Orfa, o perfil de Ana, Samuel, amo. Os juízes, né, vários, Gideão, Débora. Então, maravilha. Hoje o nosso personagem chama-se Mefibosete. Quem não se alegrou com a história desse rapaz, hein? Segundo Samuel, capítulo 9, diz que o rei Davi, no capítulo 1, perguntou assim: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa mostrar, fazer, praticar, demonstrar uma bondade para com essa pessoa? Então, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, começa com essa pergunta. Davi, ele para e ele pergunta: existe alguém ainda da descendência do rei Saul para que eu possa fazer o bem para essa pessoa? E aqui eu começo a nossa reflexão de hoje. Eu vou ter que falar de gratidão, eu vou ter que falar de aliança, eu vou ter que falar de memorial, para poder abranger essa reflexão desse personagem tão lindo. Filho de Jonatas, não é verdade? Neto de Saul. E vamos ver em qual momento o rei Davi fez essa pergunta. Primeiro eu fiz uma pergunta para mim. Eu fiz algumas perguntas para mim. Eu me perguntei assim: eu deixo saudades? Eu faço falta? Eu inspiro alguém? Daqui a 50 anos, que frase vai resumir a minha vida? Eu me perguntei: se Deus aprouver me resgatar, me recolher. Eu me perguntei: o que a minha filha vai dizer no meu velório? O que o meu esposo, a minha família de origem, a minha família constituída, o que eles vão falar no meu velório? Eu me fiz essas perguntas.
O que será escrito na minha lápide? E continuei a me perguntar, porque estudar a própria vida é a arte mais difícil. Porque eu abomino cuidar da vida dos outros. Porque eu creio que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então eu sou muito estudiosa da minha vida. E quero profetizar bênção sobre você que está aí do outro lado, que conhece nosso ministério. Né? Para você que nós estamos fazendo esse vídeo. Então eu fazendo essas perguntas, eu me perguntei, por que nos velórios há multidões nos velórios? As festas em família, os encontros em família são cada vez mais raros. Né? Eu nunca penso em olhar a vida dos outros, eu olho para a minha. Mas eu faço assim, aquela vistoria, eu passo em revista meu coração, sou muito reflexiva, eu penso, por que nos velórios tantas coroas de flores? 60 coroas de flores? Tem velórios que tem 60, tem velórios que tem 55, tem 40, 60 coroas de flores, muitas flores na morte. Eu me perguntei, seria porque o remorso pesa mais forte do que a gratidão? Por que tantos elogios nos velórios? Né? São muitos elogios para aquela pessoa que não está mais aqui. Então, eu sou muito pensativa. E na questão Mefibosete, entenda que aos 15 anos, a média de 15 anos, Davi foi ungido. Né? A unção com óleo aconteceu sobre a cabeça de Davi. Uma vez que Deus rejeitou Saul, que aí já é uma outra pregação. Deus disse, Samuel, eu desaprovei a Saul, eu rejeitei a Saul, porque eu disse que para salvação Deus não faz acepção. Eu disse que ninguém é melhor que ninguém. Sempre eu digo isso. Eu digo que Deus acha potencial em qualquer pessoa. Eu digo que se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa. Sim, mas tem patamares, tem pódios, tem alturas que Deus, ele aprova ou desaprova para colocar alguém naquele patamar. Ele disse para o profeta Samuel, eu rejeito a Saul e vou me prover de um homem, eu vou levantar um homem que vai fazer como eu quero. E nós sabemos que no meio dos filhos de Jessé tinha militares. Os irmãos de Davi, pelo menos 3 irmãos de Davi eram militares. Eram do exército do rei Saul, experimentados em guerra, currículo de guerra, né, aparato de guerra, experiência em guerra. Era a média de 20 anos para esses jovens se alistarem, né, e para começarem a ir para essas guerras. Mas vamos nos ater a Davi e no coração grato que Davi sempre teve. Algo que sempre pulsou, bateu no peito de Davi, a gratidão. Guarde essa palavra aí, gratidão. Então nós sabemos que com a média de 15 anos, Davi recebeu aquela unção, né? Porque todo militar ou todo homem ou mulher, aquela pessoa que Deus separava para uma missão específica, para uma área específica, sempre era um ritual, era uma cerimônia para ser rei, sacerdote, profeta, uma missão especial. Havia essa consagração com óleo. Então, com a média de 15 anos, Davi recebe essa unção. Entre a unção e a consagração de Davi, passa-se a média de 15 anos de tribulação. Pensa aí numa tribulação que vai te fazer chorar. Sempre, desde sempre me faz chorar. Esses 15 anos em média de tribulação. Então, veio a unção.
até chegar ao ponto da consagração, não é verdade? Até chegar ao ponto dele sentar ali no trono entre a unção e a consagração. Houve terríveis tribulações. Tem gente que quer receber aquela unção de Davi, a média de 15 anos, quer receber aquele pódio de Davi, a consagração como rei, ele começa a reinar com a média de 30 anos de idade. A pessoa quer ou o começo ou o fim, mas ela não quer o processo da tribulação. Para não aprofundarmos, para o vídeo não ficar muito longo, nós entendemos que foram intensas tribulações, rejeições, abandono, traição, né? Esfaqueado pelas costas. Ele fez um bem profundo para Saul, o rei anterior a ele. Ele fez um bem profundo para a nação toda, quando ele derruba Golias, quando ele sai com a cabeça de Golias, quando sai aquele cortejo militar, Abner, Saul, Davi, Jonatas. Que triunfo para aquele país! Aí você me pergunta, o que Saul como rei mostrou para com Davi? Ele mostrou algo, ele fez algo, ele gratificou, ele demonstrou, ele teve gratidão para com Davi? Não. Saul foi ingrato. Gratidão é uma questão de escolha. Ingratidão também é uma questão de escolha. Então nós sabemos que entre a unção e a consagração, tribulação. Esse homem vivia no meio das pedras, nos desertos, no pó, ali no meio do mato, no meio do capim, cheirando mal, se escondendo, pedindo comida em lugares, se alimentando em vários lugares, ganhando ajuda de estranhos. Saul todo o tempo todo, a paga que ele deu a Davi foi tentar assassiná-lo. Ele falou, Davi, vou te esganar vivo. Davi, eu te odeio. Davi, não te suporto. Davi, simplesmente, gratuitamente, eu te odeio. Porque Saul não estava bem. Saul nunca esteve bem. Mas aí é um problema de Saul, não é verdade? O problema do outro não pode te descaracterizar. Não pode mudar a sua essência. Esse coração grato, esse coração leve, esse coração contente, não pode ser mudado por alguém que está envenenado, por alguém que está intoxicado, por alguém que não está bem. Blinda seu coração, blinda sua fé, seja grato. Então, esse tempo de tribulação foram profundos anos. E geralmente a pessoa não quer passar, não é verdade? A unção maravilhosa, a consagração maravilhosa, mas a tribulação não. Mas aí, como é que vai ver a glória de Deus? Você tem que ter história para contar. Você tem que ter raiz, tem que ter alicerce, tem que ter chão. Não é verdade? Esses anos de profundas tribulações, Saul todo dia saía com seu exército a campo para assassinar Davi. Mas não posso entrar muito não, porque senão isso aí o vídeo vai ficar muito longo. Entenda que o filho de Saul chamava-se Jonatas. Jonatas, coração grato. Jonatas, coração leve, coração bom, essência maravilhosa. Pensa. E fizeram uma aliança. Jonatas, quando conheceu Davi, fez uma aliança com ele. E toda aliança, se você olhar na Bíblia, ela foi simbolizada por um memorial. Ela foi representada por algo. Ela não podia ser só de boca. Porque falar, todo mundo fala. Não é verdade? Então, Jonatas, ele falou, Davi, vamos fazer uma aliança. Ele pegou toda a sua armadura militar, toda, que não podia, naquela cultura, não podia ser transferida para ninguém. Ele colocou nas mãos de Davi, falou, Davi, esse é o memorial entre mim e ti. Ele falou, Davi, porque você vai reinar. Davi, porque você vai ser rei desse país. Davi, porque você vai sentar no trono. Davi, porque
Aí dizia Jonatas, ainda que eu seja um candidato a ser sucessor do meu pai, eu sei que é você que vai sentar no trono, Davi. Eu vou aplaudir isso, eu vou amar. E Jonatas falou, Davi, faça comigo uma aliança. Se eu estiver vivo, dizia Jonatas, seja leal comigo. Faça o bem para comigo. E se eu vier a falecer, faça o bem para os meus descendentes. Seja leal com os meus descendentes, Davi. E foi ali selado aquela aliança com o memorial. Lembra do arco-íris? A terra acabou em dilúvio, Deus falou, farei um arco nas nuvens. E Deus dizia, toda vez que eu olhar para esse arco, eu mesmo, disse Deus, ou você aí olhar para o arco-íris, ele falou, eu vou me lembrar, você vai se lembrar que eu fiz uma aliança, que a terra nunca mais terá dilúvio. Lembra quando o Jordão abriu? Josué pegou 12 pedras, representava as 12 tribos. E ele coloca aquelas 12 pedras no meio do Jordão. Um memorial para representar aquela aliança. Aí Deus disse para ele, Josué, faz com que cada pai de família leve uma pedra para o acampamento deles. Essa pedra será memorial. Ele dizia, Josué, porque o meu povo esquece muito fácil. O meu povo esquece muito fácil, ou por distração, ou por ingratidão mesmo. Então essa pedra vai ficar dentro da casa de cada um. E será memorial, quando o filho, a filha perguntar, pai, mãe, por que essa pedra aqui dentro de casa? Aí os pais vão contar, porque Deus abriu o Jordão, porque lá antes ele abriu o Mar Vermelho, porque Deus fez maravilhas naquele tempo. Filho, filha, Deus fez maravilhas na minha vida. Deus escreveu uma nova história para mim. Então os egípcios receberam assim uma história de milagre. Aí Deus dizia, então os filhos vai contar para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Sempre teve memorial para a gente puxar os nossos arquivos. Gratidão é isso. Então o que mais? Casamento. Olha, Deus falou, terá uma aliança, um memorial. O memorial do casamento é a aliança. Cada vez que o casal olhar para essa aliança, vai lembrar que fizeram uma aliança primeiro comigo, que fizeram uma aliança matrimonial primeiro comigo, depois com o seu cônjuge. E aí vimos, nós podemos também identificar a aliança de Jesus comigo e com você. Ele falou, toda vez que você comer desse pão, toda vez que você beber desse cálice, é um memorial. Você vai lembrar. Você vai lembrar que eu morri por você, que eu substituí você naquela cruz, para você ter uma nova vida. Uma nova vida que nasce da minha morte. E você vai se lembrar dessa minha morte, dessa minha ressurreição até que eu venha. Olha só, cada aliança houve um memorial. Por que estou relatando alianças? Porque houve um memorial entre Davi e Jonatas. Então, com 30 anos, Davi começa a reinar. E nós sabemos que passa-se a média de 15 anos de novo. 15 anos unção, 15 anos tribulação, 15 anos coroação, consagração. 15 anos agora de novo, mais 15. Aí Davi faz essa pergunta, segundo Samuel capítulo 9. Você pode ler o capítulo todo aí na sua casa. Davi pergunta, nesse ponto, nessa altura, eu já estou reinando, estou na casa dos bilhões. Davi não era milionário, ele estava na casa dos bilhões, famosíssimo no país inteiro, renomado, palácios, súditos, oficiais, medalhas, troféus. Rei Davi, um dos maiores reis mais famosos de toda a terra, de toda a história. Ele puxou a sua memória, porque gratidão é reconhecimento de benefícios recebidos. Ingratidão
é falta de reconhecimento de benefícios recebidos. Davi perguntou: existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer o bem? Diga-se de passagem, o arqui-inimigo de Davi foi Saul. Então ele não replicou, Davi não passou para frente. Todo aquele mal, toda aquela ruindade, toda aquela perversidade que Saul mostrou para com ele. Não. Saul não descaracterizou, não mudou a essência de Davi. Davi falou: eu quero fazer o bem, eu quero mostrar, eu quero praticar, eu quero demonstrar. Que mandar uma carta, telefonar, não é verdade? Dar um abraço, um tapinha nas costas, tamo junto. E ninguém cai nessa, não é verdade? Até porque falar todo mundo fala. O rei Davi falou: eu quero mostrar, eu quero praticar, eu quero demonstrar a gratidão que eu tenho no meu coração. Você lembra aí quando você nasceu? A média de 4 pessoas você precisou para você nascer. A média de 4 pessoas, no mínimo, quando a gente partir daqui. Eu vou precisar, você vai precisar. Não é verdade? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Quem matou sua fome? Quem foi resposta para você? Quem orou por tua conversão? Você hoje está bem porque alguém orou. Você hoje está casado porque alguém orou. Você hoje está curado porque alguém orou. Você está firme com Jesus porque alguém orou. Você fez um pacto, uma aliança com Deus. Alguém intercedeu por você. Lembra? Você lembra? Quem abriu portas para você, quem te deu um parabéns, quem te deu um copo com água, quem matou sua fome, quem te indicou para alguns trabalhos, ou mesmo levou teu currículo, abriu portas, canais de Deus, canais em que Deus levantou para você ser quem você é. O que move a minha vida é a gratidão. O que move a minha vida é a gratidão. Meu coração pulsa. Meu coração pulsa. Há 20 anos, o que faz esse coração aqui pulsar é a gratidão. Deus escreveu uma nova história para mim. Deus gerou uma nova história para mim. Mas Deus usou muita gente. Muita gente foi usada nesses 20 anos, a começar da minha mãe. Tudo que eu sou hoje passou primeiro pela intercessão da irmã Dina, a obreira, missionária Dina, Vale do Jequitinhonha. Então vamos finalizar? Alguém disse para Davi: existe alguém aleijado dos pés? Mas é sangue. É sangue de Saul, é aleijado dos pés. O diabo, ele gosta de colocar apelidos. Mas Deus não, Deus te chama pelo nome. Deus te chama pelo nome. E aquela pessoa falou: existe um, rei, mora lá em Lodebar, terra do esquecimento, aleijado dos pés. Chama Mefibosete. O rei Davi falou: chama ele rápido. Chama rapidamente, traz este parente de Saul, esse filho de Jonatas, esse neto de Saul, traz às pressas. E Mefibosete chegou no palácio trêmulo. Ele chegou trêmulo, apavorado, porque o rei podia matar todos. Ele tinha legalidade para matar toda a descendência daquele rei anterior a ele. Então Mefibosete sabia dessa lei. Mefibosete entrou trêmulo, ele sabia do protocolo, mas Davi sempre quebrou protocolos para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Deus queria, com seus defeitos, com suas qualidades, coração sempre grato. Eu bato palma para esse Davi, que tanto errou, mas tanto acertou.
não é verdade? E Mefibosete trêmulo, ele já chega, ajoelha, põe a boca no chão, já se rende, ele fala, rei, apavorado, o rei falou, você é? Ele falou, Mefibosete, eu sou seu servo. Ele falou, Mefibosete, não tenha medo. Levanta a cabeça. Ele falou, primeiro, você será um membro da corte real a partir de hoje. Você sai de Lodebar, da terra do seu sofrimento, da terra do esquecimento. Hoje você será um membro real a partir de agora. Segundo, você comerá a minha mesa para sempre. Você comerá a mesa do rei Davi. Ô, Mefibosete, você terá uma pensão vitalícia. Enquanto você viver, você receberá essa pensão. Ah, Mefibosete, sabe as terras, eu vou garimpar, eu vou vasculhar, eu vou mandar fazer uma vistoria, uma revista, e todas as terras, tudo que pertenceu a seu avô Saul, vou te restituir. Restituição, devolução de coisas a quem pertence por direito. Deus não esqueceu de você. Deus escreveu uma nova história para Mefibosete. Deus escreveu uma nova história para mim. E Deus, Ele quer escrever uma nova história para você. Ele quer escrever uma nova história para você. Receba nesse dia. Esse vídeo é para você. É você mesmo que pensa que ninguém mais lembra de você. Deus te conhece pelo nome. Eu te abençoo nesse dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba aí a sua bênção, receba a sua vitória.